Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos iniciar mais uma aula. Vamos falar sobre os nossos conteúdos de geometria analítica. Para hoje, nós vamos ter um momento, falando sobre o estudo da reta. Vamos ver alguns detalhes sobre o estudo da reta. Eu vou estar resolvendo a primeira questão com vocês e as outras eu vou deixar para que vocês estejam resolvendo em casa. Vou compartilhar com vocês a nossa lista de exercício. Vamos falar sobre a primeira questão. Nós vamos estar aqui resolvendo a primeira questão e o restante, que vocês estejam resolvendo em casa. A primeira questão, amados, nós temos aí uma questão que pede que vocês determinem, a equação vetorial da reta R, definida por dois pontos. O ponto A, 2, menos 3 e 4, e o ponto B, 1, menos 1 e 2. Depois que nós construirmos uma equação vetorial dessa reta R, nós vamos verificar se os pontos C e D se pertencem a essa reta. Então, nós vamos ter aí três passos. Primeiro passo, montar a equação vetorial da reta. Segundo passo, verificar se o ponto C pertence a essa reta. E terceiro passo, verificar se o ponto D também pertence a essa reta. Amados, agora, de início, nós vamos primeiro considerar o nosso vetor base, Vou desligar minha câmera. E aí nós vamos estar agora compartilhando com vocês o quadro branco para mostrar para vocês sobre essa questão. E nela nós vamos estar verificando, além da equação vetorial, se esses pontos, que foram pontos observados, pontos C e D, se eles fazem parte da nossa reta. Pessoal, nós temos dois pontos e nós precisamos de um vetor que vai dar a direção da nossa reta. Então, nós temos aí o ponto AB. Como eu tenho um ponto AB, nós vamos considerar que o vetor que vai dar a direção da nossa reta, o nosso vetor V, vai ser dado pelo vetor AB. Quando eu falo vetor AB, é o vetor que tem início em A e extremidade em B. Como nós não temos as coordenadas desse vetor, para a gente encontrar esse vetor que vai dar a direção da nossa reta, nós vamos fazer o ponto B menos o ponto A. O nosso ponto B tem coordenadas 1, menos 1 e 2. E o ponto A tem coordenadas 2, menos 3 e 4. Resolvendo, nós vamos ter o seguinte: primeira com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira. Nós vamos ter 1 menos 2, menos 1. Menos 1, menos por menos dá mais. Menos 1 com mais 3, 2. E 2 com menos 4, menos 2. Aqui nós achamos o vetor que vai dar a direção da nossa reta, que vai dar o comportamento, Após isso, nós vamos agora verificar a nossa equação vetorial. A equação vetorial diz que todo ponto, ou seja, qualquer que seja o nosso ponto x, y, z, que é o ponto genérico, na equação vetorial nós vamos ter um ponto como base, e aí nesse caso a gente pode escolher qualquer um dos dois pontos, Como a gente considerou o vetor AB tendo origem A, eu vou considerar o ponto de análise como ponto A, 2 menos 3 e 4. Mais T, que vai dar o nosso parâmetro, vezes o vetor base que a gente acabou de encontrar, que é menos 1, 2 e menos 2. Então, nós encontramos a equação vetorial
que é dado por XYZ igual a 2 menos 3, 4, mais T vezes menos 1, 2 e menos 2. Aqui é o primeiro passo que nós tínhamos, amados, que é a nossa equação vetorial. Agora, nós temos que verificar se os dois pontos, que é o ponto C e D, se eles fazem parte, né, dessa reta. Para verificar, pessoal, se os dois pontos fazem parte dessa reta, vamos começar com o ponto C. Nós temos que substituir as coordenadas de C, que foi dada por 5 sobre 2 menos 4 e 5, num ponto XYZ, porque aqui está dizendo que é um ponto qualquer. Então, nós vamos ter aqui, ó, 5 sobre 2 menos 4 e 5 igual a, vou repetir a outra parte, 2 menos 3 e 4 mais T menos 1, 2 e menos 2. E aí, pessoal, como eu tenho esse ponto de início, que é o ponto A, eu vou passar ele para o primeiro lado da igualdade, porque nós vamos deixar tudo que tem T de um lado e o que não tem T do outro lado. Então, desse lado, nós vamos ter esse primeiro ponto, que é 5 sobre 2. Menos 4 e 5. Então, nós vamos passar esse ponto aqui subtraindo, menos 2, menos 3 e 4. E do outro lado, o que está em função do nosso parâmetro T. Ou seja, nós vamos ter aqui T vezes menos 1, 2 e menos 2. Resolvendo essa primeira subtração, nós vamos ter o seguinte: 5 sobre 2 menos 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Então, 5 menos 4 dá 1. Nós vamos ter aqui 1 sobre 2. Vocês podem calcular por MMC, quem tiver dificuldade, né, no cálculo de subtração e soma de fração. Menos 4, menos por menos dá mais. Menos 4 mais 3 dá menos 1. 5 menos 4 dá 1. Igual a menos T, multiplicando, né? 2T e menos 2T. Agora, observando, amados, a nossa igualdade de vetores, nós vamos ter o seguinte. Pegando a primeira coordenada com a primeira, nós vamos ter que 1 sobre 2 é igual a menos T. Lógico, né? Que nesse caso o valor de T vai ser menos 1 sobre 2. Basta que a gente considere o sinal. Na segunda coordenada, então já considerando a primeira, né? A primeira diz que T é igual a menos 1 sobre 2. Para que esse ponto faça parte da nossa reta, é necessário que todas as três coordenadas, o valor de T tem que ser o mesmo. Então, quando a gente for fazer a igualdade das outras coordenadas, o valor de T tem que ser menos 1 sobre 2 para as três. A primeira a gente já viu que deu menos 1 sobre 2. A segunda, eu tenho aqui, ó, 2T igual a menos 1. O 2 passa dividindo, então vai ficar menos 1 sobre 2. Tá ok também. E a terceira, nós vamos ter 1 igual a menos 2T. Ou seja, esse menos 2 aqui passa dividindo, T vai ser igual a menos 1 sobre 2. Então, o ponto C, que a gente já verificou aqui agora, ele pertence à nossa reta. Por quê? Porque quando a gente for observar, todas as substituições apontam T igual a menos 1 sobre 2. Então, a gente já garante que o ponto T pertence à reta R. Vamos verificar agora o ponto D. O ponto D tem coordenadas menos 1
3 e 4, que vai ser igual, considerando a nossa equação, né? 2 menos 3 e 4, mais T menos 1, 2 e menos 2. Nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos para o ponto C. E aí, nesse caso, nós vamos pegar o ponto 2, menos 3 e 4, passar ele subtraindo. Então, nós vamos ter aqui menos 1, 3 e 4, menos 2, menos 3 e 4. E desse lado eu já vou colocar já multiplicando o nosso parâmetro T. Quando a gente for multiplicar nosso parâmetro T, a gente já viu que é menos T, 2T, e menos 2T. Resolvendo essa primeira subtração, nós vamos achar o seguinte. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Não é isso? Menos 3. 3 menos por menos dá mais. 3 mais 3, 6. E no terceiro, 4 menos 4, 0. Isso aqui, amados, tem que ser igual a menos T dois T e menos 2T. Pessoal, agora vamos analisar o seguinte, vamos analisar as nossas possibilidades, né? E ver se esse valor de T é possível. Pegando a primeira equação, a primeira coordenada, nós temos aqui menos 3 da primeira coordenada, igual a menos T. Ou seja, pela primeira coordenada, o valor de T teria que ser 3. Pela primeira coordenada, né? Pela segunda coordenada, eu tenho 6. 6. Igual a 2T. O 2 passa dividindo, né? Se a gente for isolar o T de um lado, 6 dividido por 2 dá 3. Então, na segunda, o meu T também é igual a 3. E aí, para verificar realmente se ele faz parte da minha reta, nós vamos para a terceira coordenada, que é 0 igual a menos 2T. Só que nesse caso, amados, nesse último caso, o meu valor de T ele passa a ser 0. Ou seja, eu tenho aqui um valor diferente do valor de T que a gente encontrou anteriormente. Quando isso acontece, quer dizer que esse ponto não pertence à reta. Ele só pertence à reta se os 3 valores para T for o mesmo. Como a gente encontrou um, quer dizer que esse ponto D não pertence à reta R. Então, aqui nós temos a equação vetorial. Aqui nós temos a verificação que o ponto C faz parte da nossa reta R. E aqui nós temos a verificação que o ponto D não faz parte da reta R. Certo, amados? Então, vamos ficar por aqui, pessoal. Bons estudos a todos. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, amados.